Tá feio. Aí ela diz, isso eu sabia já, e agora, o que faz? Aí você diz assim, isso é uma legião. Ela, e agora? Aí você diz assim, não, fica tranquila, nós somos crentes, então a gente vai jejuar, e a gente vai orar, e semana que vem a gente volta. Porque não tem como você jejuar ali na hora, assim, não, peraí. E não dá. Então, o jejum não é uma obra, é uma disciplina espiritual. Não é que você tem que jejuar naquele momento. O jejum precisa fazer parte da sua disciplina espiritual. Pode ser que naquele dia você nem esteja em jejum, mas o jejum faz parte da sua disciplina espiritual, porque o jejum doutrina o seu corpo. Semana que vem é dia de jejum, não é? É semana que vem, né? Semana que vem é dia de jejum. Como os crentes, a maioria dos crentes hoje entendem o jejum? Como um esquema que você faz que te dá um poderzinho. Sabe o Pac-Man? Que come a frutinha? Você come a frutinha, você fica poderoso e come os fantasmas. Na cabeça da maioria dos irmãos, o jejum dá esse poder. Então, tipo assim, quando você está em jejum, se divide espiritualmente os crentes em quem jejuou e quem não jejuou, e quem jejuou come o fantasma. E quem não jejuou, corre do fantasma. Essa é a cabeça nossa, mais aristotélica, assim, que consegue dividir as coisas entre, mais dualista, né? Quem pode, quem não pode, quem tem, quem não tem, quem é, quem não é, quem vai, quem fica, essa é a nossa cabeça. Só que, na verdade, a doutrina do jejum, ela é muito mais profunda. Alguém aqui consegue viver sem comida? Não. Alguém consegue viver sem beber? Não. Ou seja, para nós, seres humanos, para nós mortais, réis mortais, comer e beber é parte fundamental da vida. Então, você não consegue viver sem comer, você não consegue viver sem beber. Você consegue viver um pouquinho. Você pode viver aí dias sem bebida, sem comida, não sei o quê. Mas você não consegue ficar um ano sem comer, sem beber. Você não consegue ficar 6 meses sem comer, sem beber e tal. Beleza. Qual é a lógica do jejum? A lógica do jejum é o seguinte: Senhor, eu sou um mortal. Preciso muito da água. Eu preciso muito da comida. Eu preciso muito de hidratar o meu corpo, de alimentar o meu corpo. Mas eu entendo que a minha comunhão contigo é mais importante do que a comida e do que a bebida. E eu vou mostrar isso para o meu corpo. Eu vou mostrar para o meu corpo que em primeiro lugar vem o Senhor. E depois, em segundo lugar, é que vem aquilo que eu julgava ser mais importante. Porque, pastor, eu começo a tremer, eu começo não sei o quê, eu começo e tal. Então, na conversão, o grande desafio é submeter o nosso corpo ao nosso espírito. Na conversão, o maior desafio é como é que eu faço para submeter o meu corpo ao meu espírito, ao espírito que está ligado agora a Deus. Por quê? Porque nós nascemos mortos nos delitos e pecados. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios 2. Efésios 2, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora ainda opera nos filhos da desobediência. Entre eles, nós também andamos no passado segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne. Então, primeiro ponto. A morte espiritual nos desligou de Deus. A morte espiritual, para a gente entender a nossa identidade, vamos começar. A morte espiritual nos desligou de Deus. O que é morte? Morte, por definição, vamos definir morte com uma única palavra. A palavra seria separação. Quem viveu um luto recente, entende melhor. O que é morte? Separação.
que é morte? É nunca mais. O que é morte? É despedida. O que é morte? É eu desse lado e a pessoa do outro. Então a morte é, por definição, separação. A morte é, por definição, o fim do contato. O fim do contato. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em relação a Deus. Estávamos mortos em relação a Deus. E mortos em relação a Deus, passamos pela vida. A palavra teológica é desligado, né? Por isso que toda fé, ela é apontada como uma religião. Porque o que é religião? Do latim, religare, significa tornar a ligar. A religião, a proposta da religião, a proposta da fé é, você está desligado de Deus, não está? Aí você fala, estou. Então vem cá que essa fé vai religar você, vai fazer com que você seja ligado novamente a Deus.